Muito bem, continuando então aqui no nosso projeto, eu vou entrar aqui nas opções de projeto e vou pedir para ele gerar para mim aqui o MVP para o Flutter, primeiramente. Depois eu vou pedir para ele gerar para o PHP, que por enquanto é o que o Vicani está fazendo aqui para mim. Em breve ele vai gerar aí para os demais servidores do projeto TLSTRP, tá? Ok, foi gerado, já posso fazer o download do MVP. Perfeito. Agora eu vou pedir para ele gerar para mim aqui para o PHP. E daqui a um minutinho vai estar pronto para fazer o download do projeto também. Muito bem. Também já concluiu. Deixa eu fazer o download aqui do PHP. Perfeito. Então aqui estão os dois projetos, o GED Flutter e o GED PHP, tá? Eu vou descompactar primeiramente aqui o GED PHP, tá bom? Aqui dentro dele tem o GED, daí a pasta vendor, a gente simplesmente descompacta ela, que deixa eu só ver se ela tem uma pasta vendor mesmo, tá? Então a gente só vem aqui, ó, e descompacta aqui. Ele já vai descompactar a pasta vendor. Perfeito. Daí esse projeto aqui, ó, vou tirar a pasta vendor zip de dentro. E a pasta GED eu copio e colo dentro do meu servidor PHP, tá? Na pasta htdocs no meu caso, né? Prontinho. Daí, ó, eu vou apenas alterar aqui uma coisa, que é o seguinte: dentro de Model, no Eloquent Model, ele está apontando aqui para um banco chamado GED, tá? Mas eu vou apontar para o banco Phoenix, tá? Porque dentro do meu banco Phoenix já tem as pastas, as tabelas do GED. Então eu vou continuar trabalhando com o meu banco Phoenix, tá bom? Daí depois de fazer isso, se eu vier aqui, ó, colocar localhost GED, ele já vai aparecer 3TRP 3.0 GED OK, tá? Essa mensagem aparece, né, porque dentro do meu index, aqui, ó, dentro do meu index, eu estou apontando que o caminho base é o GED, né? E a rota padrão, ó, é para ele retornar no corpo do response o 3TRP 3.0 GED OK, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa em alguma tabela do GED aqui no banco do Phoenix. FG aqui, ó. GED tipo documento, não tem nada, né? Mas eu vou colocar aqui documento do Word. Documento do Word fica meio estranho, né? Tá, documento texto, tá? Tamanho máximo 2 MB, tá bom? E eu vou chamar essa rota aqui no navegador para ver o que acontece, tá? GED tipo documento. Deixa eu ver onde é que está essa rota aqui. Vou entrar aqui no source. Routes aqui, ó, nas rotas. GED tipo documento aqui, ó, tá? Vou chamar essa rota aqui, tá bom? GED, vou colocar aqui na frente o GED tipo documento. Ok, vamos ver o que acontece. Veja só, ele trouxe o registro, né? O ID trouxe nulo, o nome trouxe nulo e tamanho máximo trouxe 0, tá? ID nulo, nome nulo, tamanho máximo 0, tá? Incorreto, né? Por que que isso aconteceu? Porque esse meu banco de dados aqui do Phoenix, ele foi gerado pelo MySQL Workbench, tá? Embora ele tenha colocado o nome das tabelas em minúsculo, ele colocou o nome dos campos em maiúsculo, tá? Quando eu gerei o projeto aqui no Vicanis, né, do PHP, os meus models aqui, ó, se eu vier em GED tipo documento, eu vou ver que os atributos eles estão todos em minúsculo, tá? Então se eu vier aqui e alterar os atributos para maiúsculo, olha só,
ID, nome, tamanho máximo, salvei e o PHP, o fantástico dele é isso, salvei, já tá valendo, tá? Se eu voltar aqui, ó, agora ele trouxe, tá? Nome ID 1, nome texto, tamanho máximo 2, tá? Então o servidor 100%, funcionando 100%, tá? Agora vamos ver como é que ficou o nosso projeto feito em Flutter, né? Eu vou voltar na minha pasta testes aqui, eu vou descompactar esse G de Flutter, tá? Daí eu quero chamar a atenção para um detalhe importante aqui no nosso modelo. Deixa eu voltar no modelo, ó. Nós temos uma relação mestre-detalhe entre GED e GED, GED cabeçalho e GED detalhe, né? Tanto é que aqui em GED cabeçalho, quando eu peço para visualizar, ele vai me mostrar aqui os dados do documento e os dados do detalhe. Quando eu entro no detalhe, ele me mostra os dados do detalhe. Tem um lookup aqui apontando para o tipo documento. Mas eu não sei se você percebeu, está faltando alguma coisa aqui nesse preview, né? O que está faltando? Tem uma situação diferente aqui no caso do GED, é por isso que eu quis desenvolver logo esse módulo para mostrar isso para você. Esse aqui é um primeiro nível de mestre detalhe, tá? Esse detalhe está usando essa tabela como um lookup, né? Ele está indo atrás do tipo do documento como um lookup. Mas a versão documento aqui é um para muitos entre o detalhe e esse GED versão documento. É como se fosse um segundo nível do detalhe aqui, ó. Esse é o primeiro nível do detalhe e esse é o segundo nível do detalhe, tá? O Vcanis ainda não sabe como fazer isso aqui, como ele chegar no segundo nível do detalhe, ok? Talvez o que nós quiséssemos aqui fosse o seguinte, ó. Entrando novamente aqui no preview, nós quiséssemos fosse, quando chegasse aqui no detalhe, que eu entrasse no detalhe do documento, eu visse aqui embaixo uma grid, né? Ou eu tivesse uma aba do lado com o versionamento deste documento, tá? Provavelmente é assim que nós vamos fazer, beleza? Então nós vamos ter que fazer esse passo aqui de forma manual. O que será que vai acontecer então com os arquivos do Flutter que ele gerou ali? Já a gente vai saber, né, como foi que ele gerou pra gente, tá certo? Porque no preview aqui, essa tabela não está aparecendo, né? Embora quando a gente entre nela aqui e peça para visualizar, ele mostre pra gente os dados, ó, e informe aqui embaixo que essa tabela não vai gerar tela. Observe as configurações dos relacionamentos. Ela não gera uma tela separada porque ela deveria aparecer, segundo as configurações do relacionamento, deveria aparecer dentro dessa tela aqui, como uma aba dessa tela. Mas essa tela já aparece como uma aba dessa, tá? Por isso que eu mencionei que é um relacionamento de segundo nível aqui em termos de telas, tranquilo? E aqui o Vcanis ainda não sabe como fazer, né? Então vamos ver o que vai acontecer no código que ele gerou ali para o Flutter. No código do servidor PHP, tudo certo, tá? Tá tudo beleza lá, funcionando. Imagino que não deu nenhum problema, mas a gente também vai conferir isso daí, tá bom? Eu vou voltar também aqui no nosso exemplo anterior feito em Delphi para recordar que, da forma como nós fizemos anteriormente, a aba do versionamento não aparece dentro do detalhe de cada documento, tá? Ela aparece como se ela fosse um versionamento do cabeçalho, né? Como você está observando aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui os detalhes dos documentos que eu estou, né, dos arquivos que eu estou anexando a este documento, tá? Porque um documento ele pode ter vários arquivos, um contrato, por exemplo, pode ter várias páginas, né? Uma conta de telefone pode ter várias páginas. E aí você vai anexando esses arquivos aqui que pertencem a esse documento, tá? E o versionamento aqui, ó, nós modelamos o versionamento para que ele seja pertencente ao detalhe, tá? Deixa eu ver aqui onde está
criar de novo esse versionamento. Tem um momento que a gente mostra ele aqui, né? Aqui está, tá? Então eu tenho aqui duas ações de alteração, né? Agora, da forma como nós deixamos aqui nessa aplicação do Delphi, ficou meio confuso isso aqui, tá? Porque o que dá a entender é que esse versionamento ele pertence ao documento em si e não a cada item do detalhe que a gente vê nessa outra aba, beleza? Então a gente vai pensar mais lá na frente, se a gente mantém isso aqui, porque para o usuário está meio confuso, tá certo? Ou se a gente vai colocar essa grid dentro de cada detalhe do documento aqui, ó, tá bom? A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Foi só para recordar para você como é que tinha sido feito anteriormente numa das versões do ERP, né, essa mesma tela do documento do GED, como é que nós vamos proceder daqui para frente, tá certo? Bom, então vamos ver como é que ficou, né? Eu tô aqui com o GED, ó, tá? Ele está aqui dentro do GED Flutter, que eu acabei de descompactar, né? Eu vou abrir aqui um prompt. Eu vou entrar na pasta testes e vou criar uma aplicação chamada GED, tá? A aplicação que eu crio nessa etapa tem que ser exatamente igual a que foi gerada pelo Vcanis. Tem que ser exatamente igual ao nome que você forneceu aqui no projeto, tá? Aqui, ó, esse nome único, tá bom? Esse nome único, ele também vai aparecer dentro do PubSpec. Se você abrir esse PubSpec, tá aqui o nome do projeto, GED. Não é a descrição, é o nome dele, tá bom? Então eu vou criar uma aplicação com o mesmo nome, Flutter Create GED. Aí está. Eu vou entrar nessa pasta, tá? Mas antes de eu fazer alguma coisa dentro dela, eu vou acessar a pasta que foi gerada aqui, ó, tá? Veja só, estou dentro de GED Flutter. Aí esse GED Flutter aqui zipado foi o que eu baixei lá no Vcanis. Daí eu descompactei, ele criou essa pasta. Dentro dela tem uma pasta GED. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, Ctrl C. Eu vou no projeto que eu acabei de gerar, que é esse outro GED aqui, ó, que está direto na pasta testes. Vou entrar nessa pasta e vou colar. Deixa ele substituir tudo, tá bom? Substituiu, retorno aqui no prompt, dou um flutter clean. Depois eu dou um flutter pubget. Ele atualiza todos os pacotes, né? Depois disso, prontinho, eu volto aqui na pasta e executo esse cara aqui, ó, generate js.sh. Esse cara aqui, ele vai criar todos os arquivos necessários para o Drift, né, para que você consiga persistir os dados localmente, já que isso aqui é um MVV, pode ser que você não queira persistir os dados no servidor ainda, se você estiver mostrando para o seu cliente, tá? Pode até gerar na tua máquina na frente dele, ou na máquina dele, tá? A máquina dele não vai ter o Flutter, né? Mas a tua máquina na frente dele, e tu não precisa se preocupar em colocar nenhum tipo de servidor. Já mostra os dados ali, as telas persistindo os dados no banco de dados local, tá? Esse arquivinho também, né, esse script, ele vai deixar tudo pronto para que você persista localmente numa aplicação para web, no navegador também, tá bom? Se ele não funcionar quando você executá-lo, é porque você tem que instalar o Git, tá? Se você executar ele não funcionar, não aparecer essa taguinha e ele rodar, instale o Git, que aí vai dar certo. Vamos então aguardar o que vai acontecer aí. Se por conta daquele relacionamento que nós vimos aqui, né, que o Vcanis ainda não está preparado para gerar, se por conta disso ele se perdeu e cometeu algum engano, a gente vai saber agora, tá? Quando ele tentar gerar as classes do Drift aqui, ele deve se perder, né? E ele vai mostrar alguma mensagem de erro aqui para a gente. Vamos observar. Esse processo ele costuma demorar um pouquinho, tá? Alguns minutos.
Até agora tudo ok. Ok, tá? Fechou a tela. Então deu tudo certo, tá bom? Vamos então executar, né? Entrar primeiro no VS Code, tá? Então, dentro da parte tragédia eu vou colocar um code ponto. Ele vai abrir o nosso projeto. Vamos esperar ele analisar o projeto e observar se vai aparecer algum problema aqui pra gente, né? Pedir para ele mostrar aqui pra gente um terminal. Só aguardar ele analisar o projeto. Né? Já apareceu aqui Analyzing, tá? E aí, se aparecer algum problema no projeto, vai aparecer para nós aqui. Começou a análise. Aqui ele gerou o tipo de documento, gerou o documento detalhe e o documento cabeçalho. Interessante. Parece que ele gerou uma tela para o documento cabeçalho com o documento detalhe dentro e uma outra tela para o documento detalhe com o versionamento dentro. Tá? Se ele tiver feito isso, facilitou a nossa vida. A gente só vai então fazer um merge desses dois caras. Tá? Mas vamos ver. Vou deixar ele terminar a análise, vamos executar a aplicação e ver o que vai acontecer. Muito bem, apareceram aqui alguns problemas. Vamos ver quais são. Primeiramente, vamos ver esse aqui do GED documento cabeçalho. Isso que está acontecendo no Call Edit Page. Muito bem. No Call Edit Page, ele tem que montar aqui as abas, né? Veja só. Dentro do cabeçalho do GED, nós temos uma aba com o detalhe, tá? Essa aba com o detalhe aqui, que é o GED documento detalhe controller, né? Ele está reclamando que está faltando um repository aqui, tá? Não é para essa detalhe ter um repository, tá? O repository é para ser controlado tudo no cabeçalho, né? Mas como ele sabe que o detalhe tem um outro relacionamento, um para muitos ali, com o versionamento, ele criou o documento detalhe controller com um repository aqui, ó, tá? E ele colocou como requerido, como obrigatório. Legal? Por isso que nós tivemos esse probleminha aqui no cabeçalho, tá? Se eu fizer o seguinte, ó, vou colocar esse cara sem ser obrigatório. Tiro esse final ali. E aí eu começo a diminuir meus problemas aqui no cabeçalho. Tá? Agora nós temos ali o GED documento detalhe controller. Ponto GED documento detalhe list. Ok, vamos ver o que é isso aqui. Não está definido lá, né? Isso aqui vai me dar um certo trabalho para eu corrigir. Por quê? Porque o controller que é para ser gerado para um detalhe, né? Ele é diferente de um controller que é para ser gerado para um cabeçalho, tá? Então, se eu começar a querer corrigir tudo manualmente aqui, pode ser que meu código quebre em algum momento, além de eu perder bastante tempo, tá? O ideal aqui é que eu faça o quê? Eu vou retornar aqui, ó, tá? Já que o Vikanes não sabe como lidar com essa situação ainda, eu vou fazer ele entender que esse relacionamento é 1 para n, mas essa janela aqui vai ser uma janela de lookup do ponto de vista dele, tá?
ele vai procurar, no caso, deixa eu ver só qual seria o campo que ele vai atrás aqui, para não ter nenhum tipo de problema, né? Neste relacionamento do G de documento detalhe com o tipo documento, o lookup é daqui para cá, tá? Já nesse relacionamento aqui, né, como o 1 para muitos está ao contrário, o lookup vai ser ao contrário, tá certo? É como se essa janela fosse ser gerada por fora, legal? E ele fosse atrás de alguma informação do documento detalhe, que no caso vai ser o nome também, tá bom? Então vamos entrar aqui de novo, vai ser o lookup e ele vai atrás do nome. Perfeito. Daí quando eu entrar aqui, ó, deixa eu ver se ele já deixou aqui como lookup. O colaborador ele não está gerando, tá certo. O dado do GED ele já colocou aqui como lookup, tudo bem. Deixa eu visualizar. Ó. Ele já está gerando uma tela independente e está com um dado de lookup. Evidentemente, não é assim que nós vamos deixar essa tela. Nós vamos ter que trabalhar nela quando chegar lá, tá? No entanto, se eu fizer dessa forma, ele vai gerar o código para mim sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de erro, tá bom? Vou salvar as alterações. Aliás, aqui estou na tela de preview, né? Tenho que salvar aqui, ó. Aqui é que está valendo, tá? Vou salvar o meu projeto. Quando eu entrar de novo no meu projeto, ó, ele vai pedir para eu gerar de novo. Não tem o botão de download. Por quê? Porque eu alterei o projeto, tá? Futuramente, nós vamos ter aqui uma opçãozinha para nós termos acesso aos históricos, ok? Então, você vai ver todo o histórico dos projetos que você gerou, você vai poder voltar para um momento anterior do seu projeto e gerar ele naquele momento anterior, com menos tabelas ou com tabelas com campos diferentes, enfim, vai ter essa opção futuramente, tá? Vou pedir então para ele gerar novamente para o Flutter. E vou pedir de novo para ele gerar para o PHP, tá bom? Agora eu vou pedir para ele fazer o download do Flutter. Vou pedir também para ele fazer o download do PHP. Perfeito. Aqui estão os dois projetos. Eu vou novamente descompactar o do PHP. Vou entrar nele. Vou descompactar a pasta vendor. Mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Vou apagar o vendor zip. Vou entrar em model. Eloquent model. Vou mudar isso aqui para Phoenix. Ou você pode criar um banco de dados GED com essas tabelas, tá certo? Só você gerar lá no Vcanvas o código SQL, tu cria um banco de dados Phoenix utilizando o SQL.org, tá bom? Aí você vai e gera o banco de dados através do script que o Vcanvas vai gerar para você. Pode ser também, mas como eu já tenho um banco do Phoenix, né, tudo completo, melhor que eu coloque ele lá, tá? E aqui eu posso de novo entrar naquele GED tipo documento, né? Só para alterar aqui os campos, para a gente fazer aquele mesmo teste de novo, tá bom? ID, aqui, nome, aqui, tamanho máximo e tamanho máximo aqui embaixo. Prontinho, salvei. Eu vou então pegar esse projeto aqui, ó, do GED e vou copiar para cá. Acho que eu já tinha deletado tudo aqui, tá bom? Deixei vazio. Colei aí. Posso vir aqui no meu navegador. GED tipo documento. Tá lá, funcionando, tá bom? Se eu vier aqui no banco de dados e colocar outro tipo de documento aqui, né? Teste, tamanho máximo 5, voltar lá e executar, ele agora traz os dois, tá? Então, PHP 100%. Vamos voltar agora para o Flutter, né? Testes,
Vou descompactar aqui o gedflutter agora, né? Aqui está ele. Daí, novamente, eu vou abrir aqui o prompt. Vou entrar na pasta testes. Vou criar o projeto GED de novo, tá? Aquele lá eu descartei, tá bom? Não valia a pena mexer com ele da forma como ele estava ali, tá? Vou entrar no projeto GED. Daí, ó, copio tudo que está nessa pasta que o Vcamis gerou e colo no projeto que eu acabei de criar. Depois desse passo, eu dou um flutter clean, um flutter forget, daí eu venho e executo esse generate aqui, tá? Eu vou pausar o vídeo para a gente não ter que esperar de novo aqui, eu retorno quando ele concluir. Ok, ele gerou tudo sem apresentar nenhum problema, tá? Então agora eu vou entrar no VS Code. Pronto, vou pedir logo para ele mostrar para mim aqui no terminal. Ok, daí ele achou dois to-dos, tá? Persistiu os settings no banco de dados remoto se você quiser. Modificar isso para autenticar na tela do login. Tranquilo, sem nenhum problema, tá? Eu vou abrir aqui o constantes, só para a gente ver que ele vai rodar a princípio no banco de dados local, tá bom? Se você quiser rodar no banco de dados remoto, você põe isso aqui em false e configura a chamada para o teu servidor aqui, tá? O link dele, se tem um complemento, é a porta que você vai acessar o seu servidor, tá bom? A gente já viu isso daqui durante o treinamento anteriormente, né? Não é segredo. Então, eu vou deixar using local database true e vou executar a aplicação. Vou pressionar F5. Veja que dessa vez não apareceu nenhum tipo de erro e eu não precisei fazer nenhuma alteração ainda, né? Mas nós vamos ter que modificar aquela tela lá do versionamento, deixar ela dentro da tela do documento, tá? E vamos ter que adicionar algumas features, né? Capturar um arquivo, subir esse arquivo para o servidor junto com o documento, assinar o arquivo digitalmente no lado do servidor. Se for uma aplicação mobile, permitir tirar uma foto do documento, tá? Essas características nós temos que implementar. Eu vou mostrar como fazer isso daí, tá bom? Vamos então aguardar ele executar a aplicação por Windows. Provavelmente, né, quando ele for executar essa aplicação, ele vai tentar criar um banco de dados local aqui no meu computador, na pasta de documentos, tá? Só que a minha pasta de documentos aqui do Windows, ela tem um nível de segurança nela, tá? Ele vai reclamar. Ele vai dizer que não pode gravar esse arquivo, né? E eu vou ter que permitir ele gravar esse arquivo nessa pasta, essa aplicação, modificar essa pasta, tá? Entrando aqui nas configurações de segurança do Windows, tá? E depois que eu fizer isso, eu vou ter que executar a aplicação de novo. Talvez isso não aconteça com você, tá? Mas se acontecer, você faz exatamente o que eu vou fazer aqui, tá bom? Tá aí, ó. Tá? Esse é o problema, ok? Então, ele deu uma exceção e aqui, ó, apareceu lá proteção contra vírus e ameaças. Eu vou entrar nessa opção, vou clicar aqui, ó, e vou dizer para ele, amigão, eu vou permitir que essa aplicação faça alterações na minha máquina. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu volto aqui, mato a aplicação e executo de novo, tá? Fecha aqui esse SQLite 3, volto aqui para minha constantes, F5, e agora ele tem acesso para gerar o banco de dados na minha pasta. O Windows vai deixar ele fazer isso daí, tá? E a gente vai conseguir executar a nossa aplicação. Inclusive vai até aparecer aqui no console, né? Os comandos de geração do banco de dados SQLite que ele vai gerar aqui pra gente, tá?
Ok, aqui um outro probleminha, porque eu pressionei aqui no teclado. Mas é só por causa disso, tá bom? Fui pausar o vídeo ali no momento, porque eu pensei que ele ia demorar. Pressionei aqui um atalho que tem para pausar o vídeo, né? E aí, na hora do debug ele se perdeu, mas foi só isso, tá bom? Perfeito. Estou aqui na tela de login. Quando eu clico em login, ele já entra aqui na aplicação. Vamos ver quais foram as opções de tela que ele criou para mim. Ele criou o tipo do documento. Aí está. Então, eu posso entrar aqui e colocar texto, tamanho máximo 2. Salvei. Aí está. Posso colocar outro se eu quiser. Teste, tamanho 5. Salvei. Aqui no relatório já deve funcionar sem nenhum problema. Beleza. Sair versão do documento. Ele criou uma tela à parte para a versão do documento, tá? Essa tela, na verdade, ela não é uma tela de cadastro, né? Esse versionamento aqui ele ocorre de forma automática, tá? Então, essa tela deixa de existir e nós vamos dar um jeito de ela aparecer dentro dessa aqui, ó. Tá? No documento cabeçalho, nós colocamos aqui os dados do documento, né? Conta de energia, por exemplo. Conta de energia do mês janeiro 2023. Tá? Data da inclusão. Vamos até deixar automático para ele selecionar a data de hoje. Daí vem os dados de detalhe aqui, ó. Tá? Tipo do documento é importante, né? Esse é um documento de texto, por exemplo. Aí vem o nome do documento. Imagem 1. Descrição do documento. Primeira página da conta. Palavras-chave: conta, telefone, TIM, por aí vai, tá? Pode excluir, alterar, tá assinado. Esse assinado aqui, ó, tem que ser uma coisa automática, não pode estar aqui para o usuário mexer, né? Data do fim da vigência desse documento. Data da exclusão também é algo automático, né? Não pode estar aqui para o usuário mexer. Salvei. Tá aí a conta de energia, né, com seus detalhes. Dentro aqui dessa tela, nós vamos ter que dar um jeito de mostrar o versionamento de cada um desses documentos para o usuário. Esse ID do tipo do documento, né, ele não deve aparecer aqui. O que deve aparecer aqui é a descrição do tipo do documento, tá bom? Muito bem, então tudo isso daí a gente vai resolver. Vamos deixar aqui o JUD redondinho para funcionar, tá? Então esse é o MVP, né? É uma prova de conceito. A gente mostra isso para o usuário, explica para ele como eu estou explicando para você o que vai acontecer, tá? E a segunda versão dele você já vem com essas alterações que eu estou mencionando para mostrar para o teu cliente, vai recebendo o feedback dele e assim vai, né? E com isso você consegue entregar para o seu cliente um produto mais perto do que ele quer ou exatamente como ele deseja, tá bom? Então nas próximas videoaulas nós vamos fazer essas alterações e vamos incluir essas novas features aí na nossa aplicação.